Um bilionário negro finge estar em coma, mas quando ouve a confissão de sua enfermeira, tudo muda. A suíte presidencial da clínica particular estava mergulhada em silêncio, quebrado apenas pelo bip constante dos monitores cardíacos. Malcolm Reynolds, 42, bilionário do setor de tecnologia e um dos poucos CEOs negros entre as 500 maiores empresas do mundo, estava imóvel havia 18 dias. Um acidente inexplicável em seu jato particular o deixara com uma cicatriz vermelha na têmpora esquerda, a única marca visível da tragédia que quase lhe tirara a vida. Ou pelo menos era o que todos pensavam. O que ninguém sabia, nem mesmo seus médicos particulares, era que Malcolm havia acordado no terceiro dia após o acidente. E ele decidiu permanecer em silêncio, mantendo os olhos fechados e a respiração controlada por um motivo muito específico. Precisava descobrir quem havia sabotado sua aeronave. Precisamos reconsiderar nossa estratégia, Victor, disse Julia Reynolds, sua esposa há 7 anos, do outro lado da porta de vidro. Sua voz estava abafada, mas perfeitamente audível no silêncio da sala. O conselho está inquieto. Os investidores estão nervosos. Não podemos esperar indefinidamente. Paciência, querida irmã, respondeu Victor, meio-irmão de Malcolm e vice-presidente de operações da Reynolds Tech. Mais uma semana e o conselho votará para ativar a cláusula de incapacitação. Lembre-se do nosso acordo com o Dr. Lauron. Os laudos médicos estão prontos. Dentro da sala, sob a superfície de silêncio, o coração de Malcolm disparava. Seus instintos estavam certos. O acidente fora apenas o começo. A sabotagem da aeronave não fora uma simples tentativa de assassinato, mas parte de um plano elaborado para assumir o controle de seu império. E a advogada dele, Diana Coleman? E perguntou Julia. Ela ainda insiste em ver os resultados originais dos testes. Diana não será um problema por muito mais tempo, respondeu Victor com uma confiança gélida. Marquei uma reunião para ela com o Comitê de Ética da Ordem dos Sul Advogados. Parece que alguns documentos incriminatórios foram descobertos em seu escritório. Malcolm sentiu o sangue ferver ao ouvir a conspiração contra sua conselheira mais leal. Diana Coleman, uma das poucas advogadas negras no mundo corporativo, fora sua mentora na faculdade de Direito, e depois sua mão direita na construção da Reynolds Tech. A porta do quarto se abriu suavemente. Os passos que entraram eram diferentes, leves, rítmicos, cuidadosos. Bom dia, Sr. Reynolds. A voz era clara e profissional, sem a falsa doçura que muitos usavam ao falar com pacientes inconscientes. Sou Maya, sua nova enfermeira noturna. Malcolm sentiu o leve aroma de lavanda enquanto ela se movia pelo quarto verificando seus sinais vitais e ajustando algo em seu monitor. Seus resultados estão estáveis, disse ela, tomando notas. Isso é bom. Houve um momento de silêncio, então ele sentiu o peso leve de alguém sentado na cadeira ao lado da cama. Não sei se você consegue me ouvir, continuou Maya, com a voz agora baixa, quase confessional. Mas preciso te contar uma coisa. Eu não deveria estar aqui. Malcolm manteve a respiração perfeitamente controlada, embora sua curiosidade tenha sido imediatamente despertada. Fui contratado há 3 dias para substituir sua enfermeira anterior. Ela pediu demissão repentinamente. Ou pelo menos foi o que me disseram. Maya fez uma pausa e se aproximou, com a voz apenas um sussurro. Ontem à noite, encontrei algo estranho ao revisar seus registros médicos. Os níveis de sedação estão bem acima do protocolo para sua condição neurológica e há discrepâncias nos relatórios de reflexos. Não sou apenas uma enfermeira, Sr. Reynolds. Sou especialista em neurologia forense e posso lhe dizer com certeza que há algo muito errado com seu tratamento. Alguém está deliberadamente mantendo você sedado, impedindo sua recuperação. O coração de Malcolm deu um pulo. Um movimento leve demais para os monitores detectarem, mas ainda assim real. Não sei quem faria isso ou por quê, continuou Maya.
Mas prometo que vou descobrir e te ajudar a acordar, mesmo que isso signifique arriscar meu emprego. Ou pior. Ela se levantou e ajustou o soro intravenoso. Estou reduzindo sua sedação gradualmente. Ninguém vai notar, mas dentro de alguns dias você deve começar a mostrar sinais de consciência. Quando isso acontecer, nós poderemos... A porta se abriu e Maya se afastou com naturalidade profissional. Só verificando os sinais vitais conforme solicitado, Dr. Lauron, disse ela com o tom completamente transformado. Obrigado, enfermeira, respondeu uma voz masculina. Eu cuido daqui. Quando a porta se fechou, Malcolm sentiu-se simultaneamente alarmado e esperançoso. Num mundo onde se julgava completamente sozinho, acabara de encontrar um aliado inesperado. O que Maya não sabia, o que ninguém suspeitava, era que ele já estava consciente e por trás daqueles olhos fechados se formava um plano que transformaria essa traição familiar em sua arma mais poderosa. O que ninguém naquela luxuosa clínica podia imaginar era que aquele homem, considerado indefeso por todos, havia construído um império justamente por enxergar oportunidades onde outros só viam obstáculos. E agora, imóvel enquanto conspiravam para roubar tudo o que ele havia construído, Malcolm já começava a tramar não apenas sua recuperação, mas também a queda espetacular daqueles que ousavam subestimá-lo por ser um forasteiro que havia conquistado seu lugar entre os poderosos. Se esta história de traição, resistência e a improvável aliança entre um bilionário e uma enfermeira despertou sua curiosidade, inscreva-se agora para descobrir como Malcolm transformará sua aparente fragilidade na maior força contra aqueles que tentaram destruí-lo. O plano de Malcolm começou a tomar forma na terceira noite após conhecer Maya. Enquanto ela ajeitava o travesseiro, ele arriscou um movimento quase imperceptível, contraiu o dedo indicador 2 vezes quando ela perguntou se ele conseguia ouvi-la. Maya congelou com os olhos arregalados. Você está consciente? Um movimento para sim, 2 para não, sussurrou ele, olhando para a porta. Pisque uma vez se concordar. Naquela mesma noite, enquanto a clínica dormia, eles desenvolveram um sistema simples de comunicação. Maya trouxe cartões com letras, e Malcolm soletrou as palavras letra por letra. Era lento, exaustivo, mas cada palavra formada era uma pequena vitória contra aqueles que buscavam silenciá-lo. Eles sabotaram meu avião, ele explicou na primeira noite. Quem faria isso? Maya perguntou incrédula. Julia e Victor, ele respondeu. A esposa dele e o irmão dele. Maya empalideceu. Projeto Aurora. Malcolm explicou em seguida. A inovação revolucionária que a Reynolds Tech estava desenvolvendo secretamente, sob sua supervisão direta, um sistema de energia renovável que prometia reduzir drasticamente os custos de eletricidade em comunidades de baixa renda. Ele manteve os detalhes em segredo do conselho, compartilhando-os apenas com sua pequena equipe de colaboradores de confiança. Durante o dia, Maya observava Victor aparecer com frequência, sempre acompanhado pelo Dr. Lauron, revisando prontuários, médicos e fazendo perguntas aparentemente preocupadas, mas calculadas. Julia raramente o visitava, e quando o fazia, nunca tocava em Malcolm. Seus olhos percorriam a sala catalogando objetos de valor, como se já estivesse planejando o que venderia primeiro. Tenho notícias sobre Diana Coleman. Maya o informou certa noite, após verificar se ninguém estava observando. Consegui um contato no escritório dela. O comitê de ética está pressionando-a com documentos falsificados, acusações de suborno e adulteração de contrato. Tudo inventado, é claro. Malcolm lançou um olhar rápido, a raiva evidente mesmo em seu estado de imobilidade forçada. Não se preocupe. Maya sorriu confiante. Já enviei uma mensagem anônima avisando sobre as acusações. Diana é brilhante. Ela vai perceber a armação. Enquanto isso, Victor prosseguia com seu plano.
Maya conseguiu gravar uma conversa entre ele e o Dr. Lauron no corredor. O conselho votará na semana que vem, disse Victor, olhando para seu relógio de ouro. Precisamos do relatório neurológico final confirmando dano cerebral permanente. Está quase pronto, respondeu Lauron com a voz baixa e nervosa. Mas a enfermeira da noite tem feito muitas perguntas. Ela verificou os registros anteriores. Victor suspirou impacientemente. Ela é só uma enfermeira. Se ela causar problemas, demita-a. O que nenhum dos dois suspeitava era que Malcolm não estava apenas ouvindo. Ele estava recuperando as forças sob a orientação cuidadosa de Maya. Ele fazia pequenos exercícios quando ninguém estava olhando, flexionando músculos, movendo os dedos, fortalecendo-se para o momento certo. Na sexta noite, Maya trouxe uma visita inesperada. Tenho alguém aqui que precisa te ver, sussurrou ela, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Confio nela completamente. Uma mulher de olhar severo aproximou-se da cama, examinando Malcolm criticamente. Sr. Reynolds, sou a doutora Chun, especialista em neurologia forense. Maya veio até mim preocupada com o seu caso. Ela olhou para Maya. Feche as cortinas e tranque a porta por 30 minutos. A doutora Chun examinou Malcolm discretamente, sem equipamentos que alertassem a equipe da clínica. Não há dano neurológico permanente. A sedação prolongada é criminosa. Ele está sendo mantido neste estado artificialmente. Precisamos de provas concretas. Maya argumentou que precisavam de algo que não pudesse ser contestado judicialmente. Tenho uma ideia, respondeu a doutora Chun, abrindo sua maleta. Mas é arriscado e precisará da total cooperação do Sr. Reynolds. Na manhã seguinte, Victor entrou na sala de reuniões da Reynolds Tech com um sorriso triunfante. O conselho estava reunido, 12 homens e mulheres em ternos impecáveis, prontos para votar a transferência temporária de poder. Senhoras e senhores, anunciou ele, distribuindo os documentos. Como podem ver no relatório médico, meu irmão infelizmente sofreu danos cerebrais irreversíveis. O Dr. Lauron recomenda que tomemos medidas decisivas para estabilizar a liderança da empresa. Elizabeth Okafor, a única negra no conselho e amiga de longa data de Malcolm, examinou os documentos com desconfiança. Isso parece muito conveniente, Victor. Malcolm estava com saúde perfeita antes do acidente. Tragédias acontecem. Julia respondeu docemente. Acredite em mim, ninguém está mais devastado do que eu. Elizabeth percebeu que Julia não estava usando aliança, embora seu marido estivesse lutando pela vida há menos de 3 semanas. Todos nós temos grande admiração pelo que Malcolm construiu, continuou Victor com sua voz melosa, escondendo a ambição latejante. Mas precisamos ser realistas. As ações já caíram 12% desde o acidente. Os investidores precisam de estabilidade. O que Victor não percebeu foi que Elizabeth estava gravando discretamente cada palavra em seu celular. Um plano estava em andamento. Não o dele, mas o de Malcolm. E, embora os conspiradores acreditassem estar a um passo da vitória, não sabiam que Malcolm Reynolds já estava se preparando para a aparição mais extraordinária de sua vida. Naquele exato momento, na clínica particular, Maya trocou olhares significativos com o Dr. Chun, enquanto ambos observavam os resultados de um teste secreto que haviam acabado de realizar. O monitor mostrou algo que ninguém esperava, algo que mudaria completamente o jogo. O homem que todos acreditavam estar à beira da morte não só estava totalmente consciente, como também havia recuperado muito mais controle sobre seu corpo do que qualquer um poderia imaginar. Mais do que pronto, respondeu ele quando Maya perguntou. Sua voz era frágil, mas carregada de determinação. Eles acham que estão tomando conta do meu império, mas não têm ideia do que está por vir. A sala de reuniões da Reynolds Tech estava tão silenciosa quanto um tribunal aguardando sentença. Victor sorriu discretamente enquanto distribuía cópias do relatório médico falsificado. Julia, sentada ao lado dele, mantinha uma expressão
de falsa tristeza, ocasionalmente tocando o canto dos olhos com um lenço de seda, lágrimas que nunca caíam. Se não houver mais perguntas, anunciou Victor, podemos prosseguir com a votação sobre a transferência temporária de poderes executivos, conforme recomendado pelo Dr. Lauron. Elizabeth Okafor levantou a mão. Por que o Dr. Lauron não está aqui para explicar suas descobertas médicas pessoalmente? Victor trocou um olhar rápido com Julia. Infelizmente, o médico foi chamado para uma emergência, mas seu relatório é bastante claro. Tão tranquilo quanto sua consciência. Victor mal teve tempo de responder quando uma voz grave e firme ecoou pela sala de conferências. Todos os olhares se voltaram abruptamente para a porta. Malcolm Reynolds estava parado na porta, impecavelmente vestido, em um terno azul marinho, ligeiramente apoiado em uma bengala de madeira escura ao lado do corpo. Maya e o Dr. Chung observavam as reações chocadas da diretoria. Diana Coleman, sua advogada, seguia logo atrás com uma maleta preta nas mãos. Julia derrubou seu copo d'água na mesa. Victor congelou, o rosto sem cor. Isso é impossível, murmurou Victor, levantando-se lentamente. Você está em coma profundo, confirmou o Dr. Lauron. O Dr. Lauron está sendo interrogado pela polícia sob acusações de falsificação de documentos médicos e tentativa de homicídio por negligência médica criminosa, interrompeu Malcolm, indo até o centro da sala. O Dr. Chung deu um passo à frente, colocando um conjunto de exames neurológicos sobre a mesa. Como neurologista forense independente, posso confirmar que o Sr. Reynolds foi mantido em estado de sedação artificial sem qualquer necessidade médica. Sua recuperação natural foi deliberadamente sabotada. Absurdo, protestou Julia, com a compostura completamente abalada. Meu marido sofreu um acidente terrível, um acidente muito conveniente. Um jato com manutenção impecável sofre misteriosamente uma falha hidráulica crítica justamente quando você estava pressionando por uma revisão da estrutura acionária da empresa, acrescentou Malcolm friamente. Diana abriu sua maleta e distribuiu documentos ao conselho. Aqui temos registros das comunicações entre Julia Reynolds e Victor Hayes nas semanas que antecederam o acidente. Vocês notarão referências específicas a uma solução permanente para o obstáculo Aurora, o projeto Aurora sendo o cerne da inovação social que Malcolm estava desenvolvendo. Energia sustentável de baixo custo para comunidades carentes. Isso é ridículo. Victor tentou se recompor. Obviamente, estamos falando de obstáculos técnicos ao projeto, não do Malcolm. Malcolm sorriu pela primeira vez. Maya, por favor. A enfermeira se adiantou com um tablet exibindo um vídeo. Victor no corredor da clínica conversando com o Dr. Lauron. Mantenha-o sedado até a votação do conselho. Depois podemos deixar a natureza seguir seu curso. Um paciente em coma por tanto tempo. Acidentes acontecem. Os membros do conselho assistiram em choque total. Aqui é o Dr. Victor, gaguejou Victor, com o rosto agora vermelho de pânico. Maya corrigiu calmamente. Certificado em análise de evidências digitais. E temos muito mais. Diana se adiantou, colocando outro documento sobre a mesa. Registros bancários mostrando pagamentos substanciais de uma empresa offshore controlada por Victor ao Dr. Lauron, iniciados 3 dias antes do acidente. Elizabeth Okafor levantou-se, furiosa. Isso é repugnante. Tentativa de homicídio, fraude corporativa, traição familiar. Malcolm se aproximou de Victor, que agora recuava. Sabe o que mais me fascina, Victor? Como você e Julia realmente acreditaram que poderiam me derrubar tão facilmente. Como se eu, que construí esta empresa do zero, enfrentando preconceito em cada reunião, cada negociação, cada rodada de investimento, fosse simplesmente desistir. Julia, vendo tudo desmoronar, tentou uma última cartada. Malcolm, querido, você está confuso. Você ainda está sob o efeito da medicação. Nós só estávamos tentando te proteger.
Me poupe. Malcolm a interrompeu friamente. Sua aliança está na bolsa ou já foi vendida uma semana depois do meu acidente? Você já estava planejando como redecorar minha casa. A polícia está esperando no saguão. Podemos escoltar o Sr. Hayes e a Sra. Reynolds até lá, por favor? Disse o chefe da segurança enquanto os guardas entravam silenciosamente na sala. Victor entrou em pânico. Vocês não entendem. O projeto Aurora destruirá nossos maiores contratos. Os investidores vão fugir. Não é caridade, respondeu Malcolm calmamente enquanto Victor era levado embora. É o futuro. E quanto aos investidores, eles já aprovaram. A votação aconteceu ontem à noite, enquanto você planejava a minha morte. Quando a sala se esvaziou, restando apenas o quadro atordoado, Malcolm finalmente sentou-se na cadeira que Victor ocupara minutos antes. Por um instante, a exaustão ficou visível em seu rosto. Achei que estávamos perdendo você, Elizabeth sussurrou, apertando seu ombro. Eu estaria perdido, respondeu Malcolm, olhando para Maya. Se não fosse por alguém que se recusou a ser cúmplice de uma injustiça, mesmo quando seria mais fácil permanecer em silêncio. O que ninguém naquela sala poderia imaginar naquele momento era que a conspiração contra Malcolm Reynolds revelara algo muito mais profundo do que uma simples traição familiar. Por trás dos sorrisos de alívio e felicitações, uma verdade ainda mais perturbadora o aguardava. Uma verdade que conectava a tentativa de assassinato a um círculo muito mais amplo e poderoso do que apenas Victor e Julia. E enquanto Malcolm observava Maya conversando com Diana, uma pergunta pairava em sua mente. Até onde chegaria a lealdade daquela mulher que arriscou tudo por um estranho em coma? A resposta, ele logo descobriria, mudaria não apenas seu império, mas também toda a sua compreensão de confiança, poder e do verdadeiro significado da família. 6 meses se passaram desde aquela explosiva reunião do conselho. A sede da Reynolds Tech havia sido transformada, não apenas fisicamente, com os painéis solares do projeto Aurora brilhando no telhado, mas também em seu propósito fundamental. Malcolm observava a cidade da janela de seu escritório reformado. Os jornais daquela manhã noticiaram as sentenças finais. Victor Hayes, condenado por tentativa de homicídio e fraude corporativa, a 15 anos de prisão. Julia, sua ex-esposa, havia cumprido 8 anos após um acordo judicial. O Dr. Lauron havia perdido sua licença médica e aguardava um julgamento separado. Você precisa ver isso, disse Maya, entrando na sala com um tablet. O vídeo mostrava crianças de uma escola pública em um bairro pobre testando as novas luzes alimentadas pelo sistema Aurora, o primeiro projeto piloto funcionando perfeitamente, proporcionando uma redução de 78% nas contas de energia. Malcolm sorriu. E os investidores que ainda estão nervosos com a nossa reviravolta social? Nervoso? As ações subiram 42% desde o anúncio do lançamento nacional. Parece que fazer o bem pode ser lucrativo, afinal. Elizabeth Okafor entrou, seguida por Diana Coleman, agora diretora jurídica da Reynolds Tech. A fundação está oficialmente estabelecida, anunciou Elizabeth, colocando os documentos finais sobre a mesa. A Fundação Reynolds Ellis para a Ética na Saúde. Malcolm notou a expressão de surpresa de Maya ao ouvir seu sobrenome associado ao dele. Você salvou minha vida, explicou ele simplesmente. Seu nome merece estar lá. Ainda não acredito que você fez isso. Maya balançou a cabeça. Eles haviam destinado 30% dos lucros do projeto Aurora para reformar práticas éticas em hospitais. Cada hospital participante implementa sistemas de segurança para pacientes vulneráveis, acrescentou Diana. Câmeras protegidas por senha em salas de tratamento intensivo, dupla checagem de medicamentos, ouvidorias externas independentes. Ah, propósito, Elizabeth interrompeu. Você sabe quem me ligou hoje? Victor, da prisão. Malcolm arqueou as sobrancelhas.
E o que o nosso querido conspirador queria negociar? Acredite ou não, ele disse que tem informações sobre outros executivos envolvidos na sabotagem do projeto Aurora. Aparentemente, seu plano tinha mais participantes do que pensávamos. Grandes nomes da indústria energética tradicional. Malcolm não pareceu surpreso. Eu sempre soube que havia algo mais por trás daquela conspiração. Victor não teve inteligência para orquestrar tudo sozinho. Quer que eu marque uma visita? Perguntou Diana. Não, respondeu Malcolm, voltando-se para a janela. Deixe-o onde está. A verdade tem um jeito de emergir por si só, no seu próprio tempo. Mais tarde naquele dia, Malcolm e Maya percorreram o novo centro de pesquisa da empresa. Jovens cientistas de diversas áreas trabalharam em protótipos avançados do sistema Aurora. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Maya, observando. A equipe. Não é a tecnologia, é a mudança cultural. Metade desses pesquisadores jamais teria tido uma chance em uma empresa tradicional. Malcolm assentiu. Quando você está no chão, como eu estava naquela cama de hospital, você percebe quem realmente se importa e quem apenas finge. Essa experiência me ensinou a julgar as pessoas pelo caráter, não pela aparência ou credenciais. Você poderia ter seguido em frente depois de recuperar sua empresa, observou Maya. Por que se preocupar em mudar tudo? Malcolm fez uma pausa, encarando-a seriamente. Porque descobri algo naquele quarto de hospital. Poder sem propósito é vazio. Victor e Julia tinham tudo: dinheiro, status, influência. E, no entanto, queriam mais, a ponto de tentarem me matar por isso. E eu, continuou Malcolm, construí um império tecnológico. Quebrei barreiras como homem negro em um mundo corporativo hostil. Mas para quê? Quase morri para entender que o verdadeiro sucesso não se resume apenas ao que conquistamos, mas sim ao que construímos para os outros ao longo do caminho. No caminho de volta para o escritório, eles pararam em frente a uma nova adição, ao saguão principal, uma placa de vidro gravada com uma citação. A verdadeira força não é quanto poder você acumula, mas como você responde quando esse poder é ameaçado. É nos nossos momentos de maior vulnerabilidade que descobrimos nossa verdadeira essência. Maya sorriu, reconhecendo as próprias palavras ditas a Malcolm durante aquelas noites na clínica. Quem imaginaria, murmurou, que uma enfermeira temporária e um bilionário supostamente em coma mudariam tantas vidas? Malcolm pegou a mão dela gentilmente. Ainda não terminamos. Estamos apenas começando. Naquela noite, enquanto Victor contemplava as paredes cinzentas de sua cela e Julia tentava se adaptar à vida na prisão federal, Malcolm e Maya finalizavam os planos para a maior expansão do projeto Aurora, levando energia acessível a comunidades historicamente negligenciadas em 3 continentes. A conspiração para destruir Malcolm Reynolds não apenas havia fracassado, como também catalisara uma transformação que ninguém poderia ter previsto. Sua experiência de quase morte o renasceu com um propósito maior, provando que, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Esta história nos lembra que nossa maior força não está